Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de ouvirmos o que Deus tem para nos dizer, para nos falar. É o dia e o instante do dia em que abrimos o nosso coração para receber a mensagem divina. Liturgia dominical, domingo 28 de julho de 2019, 17ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No ritual das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana, temos hoje o Glória, o Creio e a quarta semana do Saltério. Antífona da entrada. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele quem dá força e poder a seu povo. Salmo 67, versículos 6 e 36. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, sois amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 a 32. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiam-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu, que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138. Versículos do 1 ao 2a, 2bc a 3, 6 a 7ab, 7c ao 7c e o 8. Refrão 3a. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste. Retificando, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Todos,
Naquele dia em que gritei, vós me escutaste. Esse escutaste aqui que está difícil. Perdão aí. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebemos o Espírito de adoção e é por ele que clamamos, Abba, Pai. Trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Primeiro vamos dizer qual é o evangelho que será proclamado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao número 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou,
um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, a reflexão, um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. O peixe e a cobra. Lucas 11, versículos do 1º ao 13, ao número 13. Quando os discípulos pedem ao mestre que os ensine a rezar, o que mais importa não são as aspirações e os pedidos que, no seu conjunto, aprendemos a chamar de oração do Senhor ou, popularmente, de Pai Nosso. O ponto alto de seu ensinamento está no vocativo inicial, Pai Nosso. Como é que isto vem passando despercebido a nossos olhos? Mais importante que o nome, o reino e o pão é saber a quem nos dirigimos quando rezamos. Na prática, alguns rezam como quem se dirige a uma força, um poder cósmico. Outros rezam a um rico fornecedor que tem sua despensa cheia de pães. Muitos dirigem suas orações a um policial vigilante, com medo de eventual punição, mas poucos rezam a um pai, aquele que Jesus chamava de Abba, papai, paizinho. Os maias e os astecas da América Central, que sacrificavam cruamente seus jovens e estendiam os crânios deles nos altares em forma de pirâmide escalonada, certamente não cultuavam um pai, não tinham recebido a principal revelação que o Filho veio nos oferecer. Deus é bom, Ele é a fonte de todo o bem, é o Pai das luzes, de quem procede todo dom precioso e toda dádiva perfeita. Isso está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. No seu esforço para situar a oração em um clima de amor filial, Jesus de Nazaré recorre a um tríplice contraste. De um lado, as coisas boas, o pão, o peixe, o ovo. Do outro, as coisas más, a pedra, a cobra, o escorpião. Que espera de seu pai a criança que tem fome? Que tipo de dom os pais reservam para seus filhos? A pedra dura, fria,
inorgânica ou pão macio, quente, orgânico? O peixe desarmado ou a serpente peçonhenta? O ovo que encerra a vida ou o escorpião que injeta a morte? Nas palavras de Helmut Gollwitzer, Jesus quer levar seus discípulos a compreenderem que a paternidade de Deus torna nossos pedidos garantidos, desde que não sejam supérfluos. Deus atende nossos pedidos. E ele fala com a certeza de quem vem de Deus e o conhece. Jesus vem de Deus e o conhece. A pertença do discípulo a Jesus se comprova pela fidelidade com que ele leva a sério o chamado que Jesus faz à oração. E a pobre camponesa pedia ao missionário, que passava pela roça: Padre, me ensina a rezar o Padre Nosso. Quando o sacerdote começa a dizer as palavras da oração, ela o interrompe. Isto eu já sei, Padre. É que quando eu falo Pai Nosso, na mesma hora começo a chorar e não consigo ir em frente. E o missionário, comovido, então continue assim. Você reza melhor que todos nós. Orai sem cessar. Tu és meu Pai, meu Deus, meu rochedo, meu Salvador. Salmo 89, versículo 27. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então hoje, que bonito, né? Hoje tivemos a parte em que Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. Que bonito. Vamos ao santo do dia. Santo Inocêncio I, 28 de julho de 2019. Inocêncio I era italiano. Ele foi eleito no ano 401. Governou a igreja por 16 anos, num período dos mais difíceis para o cristianismo. Um dos maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma, cometido pelos bárbaros godos. O Papa Inocêncio I tentou mediar a negociação entre o imperador Honório e o invasor bárbaro Alarico, mas não conseguiu e o saque teve início. Foram 3 dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram apenas as igrejas, por causa dos anos de contato e mediação com o Papa Inocêncio I. Inocêncio conseguiu manter a disciplina da igreja e tomou decisões litúrgicas que perduram até hoje. Escreveu inúmeras cartas pastorais e canônicas que são estudadas até hoje. Também foi ele que estabeleceu a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Sua influência política obteve do imperador Honório a proibição das lutas de gladiadores. O Papa Inocêncio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, em Roma. Quero dizer que esse texto é do padre redentorista Ivaldo César de Souza. Ele escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E eu estou gravando este vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Temos ainda a reflexão e a oração. Vamos à reflexão?
Hoje celebramos outro Papa, Inocêncio I, um Papa que alcançou a glória da santidade. Sua vida foi uma constante luta pela paz e pela pregação da palavra de Deus. Suas ações na igreja e no mundo político sempre tiveram como objetivo a luta pela dignidade humana. Que a vida de Santo Inocêncio I inspire-nos ações de respeito e solidariedade com as pessoas. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que Santo Inocêncio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor, aguardamos a sua segunda vinda. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá.